Muito bem, então está na hora de criar o data source deste gráfico. Como que eu faço isso? Bem, eu vou remover esse console.log e vou colocar a palavra debugger. Quando a execução chegar nessa palavra, o código será mostrado no Chrome DevTools parado, com a execução parada exatamente nesta linha. E aí eu posso inspecionar todo o environment que está disponível naquele momento. Então, para que isso ocorra, eu preciso estar com o Chrome DevTools aberto. E aí eu vou executar. Veja que esta barra está me indicando que ele está pausado no debugger. E aí eu estou dentro do método. Estando dentro do método, aqui no lado direito, eu posso inspecionar o que está no escopo, qual escopo está ali no this, que é o próprio View Component. Legal. Então, tendo o View Component, eu tenho acesso à lista. E aí, tendo acesso à lista, eu posso analisar exatamente as informações que a lista contém. Então, o meu interesse é extrair apenas os países. Então, para que isso aconteça, eu vou utilizar um map. Voltando aqui, eu vou manter o debugger, porque para eu analisar exatamente o que eu tenho em mãos naquele momento da execução, eu vou todo o tempo ficar parando no debugger e analisar a informação como ela está, até que eu esteja satisfeito com esta informação. Então eu vou criar aqui uma constante countries, que vai ser igual a this.list, é um array, e sendo um array, eu tenho à disposição o método map, que recebe a cada iteração nesse loop, ele recebe acesso ao item e eu posso retornar o item.count. Legal. Então, salvei, atualizei, está parado ali, tá? Para eu não ficar recorrendo o tempo todo a criar novas propriedades aqui no watch, tá vendo? É só passar o mouse, deixar o mouse em cima daquela variável, nesse caso uma constante, e aí eu tenho acesso ao que ela contém. Tá? Então ali eu extraí a informação que está na propriedade counter e com isso eu recebi um novo array. Eu vou trabalhar o tempo todo dentro do conceito de imutabilidade. Eu não vou, uma vez que eu criei essa propriedade countries, eu vou declarar tudo como constante, ou seja, elas não serão modificadas, tá legal? Muito bem. E aí, voltando ao código, eu vou criar aqui uma constante, deixa eu sumir com essa barra do lado esquerdo, uma constante chamada base, que será a base da onde nós vamos extrair as categorias e os dados, tá legal? Então, fazer um exercício aqui, que é algo que eu sempre faço quando eu preciso atingir um objetivo. Eu vou listar aqui tudo o que eu preciso que seja feito. Então, primeiro, extrair os países, isso já foi feito. 2. Eu preciso contar a quantidade de ocorrências de cada um. Ainda a fazer, tá? Depois, eu preciso transformar objetos em arrays, tá? Isso já é uma necessidade que eu sei que eu terei por experiência, então eu só estou listando aqui. Tá? Você, quando é a primeira vez que está fazendo, você não sabe que terá aqui esse desafio pela frente. Tá? 4. Deixa eu ver. Eu preciso ordenar do maior para o menor. E, por fim, eu preciso... Deixa eu ver. Acho que só. Muito bem. Então, extrair os países já foi feito. Agora eu preciso contar a quantidade de ocorrências de cada um. Se você for no Google e pesquisar por algo como percorrer um array em JavaScript e contar as ocorrências, você vai chegar no Stack Overflow, onde tem diversas sugestões de métodos que vão lhe ajudar com essa tarefa. Mas eu prefiro utilizar a Lodash, que já me traz algo pronto, tá? Então o site é lodash.com/docs e aí a Lodash oferece todos esses métodos que
trazem muito mais recursos para o JavaScript. Muitos desses métodos existem de forma nativa no JavaScript, como por exemplo o map, tá legal? Então, neste caso, se eu não tenho nenhuma necessidade específica, eu prefiro sempre ficar com o que é nativo. No caso, o count by não existe de forma nativa, então eu vou utilizá-lo, tá? Então, count by, eu passo uma collection e um método que me permite acessar objeto por objeto, mas isso eu não vou utilizar agora. Então, eu vou simplesmente, nesse base, eu vou simplesmente utilizar esse daqui, tá? Então, count by, e vou passar countries, que é o array que eu apurei aqui em cima. Mas eu acho que eu não importei a Lodash ainda. Realmente não. Então, import Lodash from Lodash. Mas eu não uso Lodash, eu uso o underscore. Lodash é um dos nomes de underscore, tá? E aí eu posso utilizar assim. Muito bem, então vamos ver qual que é o estado da nossa base neste momento. Olha lá, eu tenho Bélgica, Brasil, Alemanha, Netherlands, Portugal e United Kingdom, todos devidamente contados. E aí foi aqui que eu identifiquei a necessidade de transformar este objeto em array, sendo que Belgium, Brasil, Germany fica em name. E 3, 4, 7, 4, 34, os valores ficam em outra propriedade. Como eu preciso rodar diversos métodos neste base aqui, então o que eu vou fazer? A Lodash, de forma nativa, usando dessa forma que eu estou utilizando aqui, ela não permite encadeamento de métodos. Mas, se você utilizar o Lodash Wrapper, que é esse aqui, ou seja, ele embala esse array dentro de um wrapper Lodash, aí eu tenho condição de utilizar encadeamento. Então, por exemplo, se eu rodar isso aqui agora, eu não teria acesso à informação, mas eu teria acesso ao wrapper. Ó, Lodash Wrapper, tá? E se eu quiser acesso aos valores, é só utilizar no final, pedir para ele cuspir de volta os valores apurados. Então, agora sim, tá? E aí, eu gostaria de transformar isso daqui naqueles arrays que eu falei. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou rodar um map. Aí, esse map, ele me dará acesso a duas propriedades, que é o valor e a chave. Eu vou colocar agora o debugger ali dentro do map para que ele pare naquele momento para eu analisar quais são o que está dentro daquelas propriedades. Então veja, ele está parado agora dentro do callback do map, e aí como value eu tenho 474 e como key eu tenho Brasil. E aí eu posso retornar um objeto diferente contendo exatamente a estrutura que eu quero. Então, por exemplo, eu vou dizer que key é igual a key e value igual a value. Vamos deixar assim por enquanto, depois eu vou melhorar isso daí. Muito bem, então o que eu tenho em base agora? Um array de objetos, sendo que eu tenho key Brasil e vale 474. É muito mais fácil de lidar com os dados dessa forma do que como estava antes, tá? Com um objeto, sendo que Brasil era key e o value era 474. Mas vamos seguir. Eu quero melhorar isso daqui, tá? Eu sei que eu posso colocar dessa forma aqui. E já fica muito mais fácil para se ler, né? Então, tá legal. Vamos ver. Continuo com o mesmo resultado. Mas eu posso melhorar ainda mais, porque eu estou dentro de uma arrow function. Então, ao invés desse return aqui, eu posso simplesmente fazer assim. Só que assim ele vai dar erro. Por quê? Porque uma arrow function, você utiliza as chaves para determinar que o corpo será em mais de uma linha, ok?
Nesse caso, se eu fizer isso, ele vai achar que isso faz parte do corpo e não vai retornar nada. Então eu tenho que colocar entre parênteses, tá legal? Aí ele vai entender que é para retornar este objeto aqui. E aí eu deixo tudo numa linha. Muito bem, está lá. Então veja, agora o próximo passo é ordenar esta lista, porque aparentemente ela não está do maior para o menor. Veja, Portugal está lá para baixo, quando na verdade ele deveria estar aqui, ó. Ele deveria estar em segundo lugar pelo menos. Então vamos continuar o encadeamento aqui. Order by. Qual que é a propriedade que eu quero ordenar? É value, que é o que tem a quantidade. E eu quero que seja desk. Como é que eu sei tudo isso? Basta voltar ao site Lodash e procurar por order by. Ele vai me dizer exatamente o que é para fazer, tá? Muito bem. Então, atualizando aqui. Agora eu tenho Brasil, Portugal, Netherlands e Germany. Ok, então estou com tudo quase pronto. Qual que é o próximo passo? Extrair cada um em sua própria propriedade. Então, continuando, eu quero uma que se chame categories, que vai ser igual a base.map, e aqui o map que eu estou utilizando é o nativo do JavaScript, retornar as keys. Legal. E eu quero os valores, e aqui eu vou retornar os valores. Vejamos, parou ali, categories aqui, e os valores ali. Então agora eu já tenho as informações da forma como eu preciso para passar para o método setup. Então basta eu tirar o debugger aqui e vou passar categorias e values. Aqui eu passarei só, eu receberei na verdade um objeto e aí é só questão de trazer o código HighCharts aqui para dentro, fazer um import da biblioteca e passar os valores. Mas isso no próximo vídeo.